você nunca vai chegar ao ponto de investir 1.000 por mês, 2.000 por mês, se você desistir porque hoje é 30. É um processo. O que é educação financeira pra mim? Um tripézinho. Inteligência pra ganhar dinheiro. Certo. Inteligência pra usar o dinheiro, não fazer cagada. E inteligência pra saber multiplicar ele. Como eu não tinha grana, né? Era um assalariado, levava marmita e tal. Quanto você ganhava nessa época? Pode Eu falar? ganhei uns 3.000, mais ou menos. E eu já tinha uma esposa, já era casado, já tinha o financiamento do apartamento e tal, né? Só que sempre vivi bem. E isso é um ponto que dá pra gente falar depois. Como, né? Só que aí, como eu era uma pessoa que precisava economizar pra poder curtir e viajar, porque a gente faz aquele planejamento, né? Que é um planejamento bem medíocre, inclusive. Eu vou estudar do 0 até os 22 anos. Eu vou trabalhar que nem uma mula dos 22 até os 65. Vou aposentar. Vou me aposentar podre, já não tenho ânimo pra nada, com 70 anos, pra ganhar um salário mínimo. Então a gente tem que investir pra gente ter uma qualidade de vida decente lá na frente. Só que a gente não pensa no amanhã. É difícil, né? Com a correria e tal, você acaba deixando pro lado. Eu mereço, né? A vida é uma só. Eu sempre trabalhei em escola de educação infantil como auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, esses trampos normalzinhos assim, CLT que ganha pouco e tal, mas é ok. O cara que ganha 7 conto por mês, ele é o quê? Ele é classe Não média? sei, Classe cara, média tem baixa? Classe... É Como é meio vago isso aí, né? É vago? O pessoal me pergunta, do que é pobre pra você? Então tem a questão de classificação do governo, de extrema pobreza, pobreza e tal. Tem a classificação das classes A, B, C, D e E, Isso. né? Uhum. Cara, deixa eu ver se eu lembro. É alguma coisa assim, o A, B, C, D e E, vai, posso estar falando errado aqui, porque faz tempo que eu fiz vídeo sobre isso, mas tipo assim, o E é quem tem uma renda familiar de até um salário mínimo, o D até 2, o C é de 2 a 7, o B é de 7 a 23 e o classe A é quem ganha acima de 23. Não é exatamente isso, mas dá pra ver no por Google aí, aí, é alguma coisa por aí, assim, por aí. Então, a maioria esmagadora do brasileiro é D e E, Sim. né? Infelizmente, muita, né? muita gente. É o quê? 70%? Cara, eu preciso ver com relação a isso. Eu vi esses dias que, por exemplo, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo só. Então, se a gente for pegar dos aposentados no Brasil, 67%, eu acho, ganham um salário mínimo. O que você faz com o salário mínimo? Nada. Né? Então, aí a maioria ganha um salário mínimo, mas eu não lembro em percentuais agora. Aí depois você vai ter uma segunda fase aqui, que é da galera que ganha até tipo uns 3,5 pau, que é a segunda maior grupo de pessoa, fatia, tirando a maior, que é quem ganha uma merreca, que é um salário mínimo mesmo, né? Então, se a gente for pegar que o cara ganha acima de 3 pau e pouco, você já tá numa elite ali, sabe? Que ainda nem é muito, né? 3 pau e pouco, pra sustentar uma família, né? Mas você já tá numa fatia minúscula da população brasileira, né? E por isso que eu sempre falo que é fundamental você fazer renda extra. Você tem que ter, né? Se der, eu falo, não, então você vai morrer pobre a vida inteira. Com esse salário aí você não consegue nada. Aí eu falei, né? Por que eu conseguia ter minhas coisas, ter uma vida de qualidade, eu conseguia viajar, mesmo tendo sendo um CLT e ganhava pouco? Renda extra. Eu tinha muita coisa. Né? E hoje tem bastante opção, né? Eu tenho um vídeo lá no canal que eu dou 52 ideias de renda extra. Pô, que legal. Então fala aí 5, vai. Cara, a que eu mais recebo é fazer motorista de aplicativo. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, cara, você consegue tirar tranquilamente, trabalhando, das 6 até as 11, né? Saindo do trabalho e fazendo esse trampo das 6 às 11, você consegue tirar aí 1.200, 1.500 por mês, já líquido, né? Fazendo isso. E eu tenho muito depoimento de gente que faz isso. Então, você pega aqui, que você vai fazer isso por um ano, Vamos botar aqui 1,2 pau, vamos chutar baixo, poderia fazer 1,5 pau. Vamos falar que o cara consegue ganhar 1.200. Só aqui, você já consegue mais ou menos 15 mil em um ano. 15 mil em um ano. 15 mil além do salário dele lá. Não, é de extra. Exatamente. Então, com 15 mil, você quita suas dívidas todas. Pela Serasa, a média de dívida do brasileiro está entre 3 e 4 mil. Com 15 pau, você quita todas essas dívidas, você monta uma reserva de emergência de 3 pau e começa a investir ali quase 10 mil. Entende? Só que quem quer fazer isso? Ficar um ano Mas sabe no Uber, né? Sabe o que mais me mata, mano? Que assim, não sei se vocês fizeram faculdade, mas, mano, pensando na pessoa que faz faculdade, 4 anos vivendo uma vida de cão, velho. É uma vida de cão fazer faculdade. Por exemplo, quando eu fiz a minha, eu tinha que acordar
às 6 para entrar no trabalho, sair do trabalho às 5, 6, para ir para a faculdade às 7, para sair de lá às 11, para chegar em casa à meia-noite, para ir dormir à 1, para fazer de novo no dia seguinte. 4 anos. O que custa por 1 ano você fazer um esforço que vai mudar totalmente a sua vida? Só que a maioria das pessoas não quer. Né? Tipo, não, a vida não é justa, a culpa é do sistema. Eu sei que é, mas e aí? Né? Vai esperar o quê? Alguém te dá um gabinete aí, uma vaga? Ou jogar na Mega Sena, né? Eu dou uma jogadinha às vezes. Ou jogar na Mega Sena. No final do ano ali, né? É muito frustrante jogar nessa Eu pensei, bom, eu não sou formado em economia, não fiz Harvard, não tenho pós-graduação, os caramba, mas uma coisa eu sei. Eu sempre ganhei menos que meus amigos e sempre tive uma vida melhor que a deles. Então burro eu não sou. Só que aí eu comecei a pensar, por que eu não me dou mal? Porque eu sempre fiz renda extra. Além do meu salário CLT, por exemplo, eu dava aula pro Scarpa. Ganhava uma grana todo mês ali. Mais, depois do meu trabalho eu ia dar aula pra ele. Depois do meu trabalho eu fazia site. Depois do meu trabalho eu editava vídeo pra ganhar uma grana como freelance. Depois do meu trabalho eu criei uma banda de música. Eu era músico. O que eu posso fazer com essa desgrama dessa formação aqui que eu posso me dar... Algum dinheiro tem que me dar. Porque a verdade é que aqui no Brasil você só ganha muito dinheiro se você for funkeiro. Né? É uma desgraça. Hoje jogador de futebol é time grande, né? Sim, Então, eu pensei, cara, eu vou criar uma banda de músicos pra casamento. Criei. Aí eu tocava em casamento de sábado. Ganhava, tira uma nota boa. Ganhava uma grana ali. Muitas vezes o que eu ganhava nessa renda extra era muito maior que o meu salário. Entende? Eu era um assalariado que ganha 3 pau. Mas aí você continuava vivendo com o seu salário e essa renda extra você usava pra pagar o teu financiamento? Pra amortizar, porque o problema é misturar essa grana. Porque a galera quer curtir a vida. O cara pega uma renda extra e fala, puta, vou viajar. Sim. Entendeu? Porque a vida é curta. Às vezes posso morrer amanhã, às vezes né? você morre antes de terminar de pagar o financiamento. Então, como tomar essas decisões? Eu acho que isso é o mais difícil. Cara, aí entra a questão de organização financeira, que é você saber quanto você ganha, quanto você gasta, e uma coisa extremamente importante é, o que você quer da vida? Você quer o quê? Você quer ter uma casa? Então vamos focar nisso. Você quer ter um emprego melhor? Vamos estudar pra isso. Você quer ter todas as camisas do Corinthians para fazer uma coleção de camisa oficial? O que você quer? Porque, por exemplo, quando eu casei e fazia renda extra, eu sabia o que eu queria. Quitar a desgrama do apartamento, que eu não vou ficar 3 décadas pagando isso aqui, caramba. Você é louco? 3 décadas? É louco. Você com 80 anos aqui, quitei, né? Então, e morreu. Eu tive uma meta. Eu foquei naquilo. O que muita gente não tem é essa meta. A pessoa não sabe onde quer chegar. Por exemplo, tô lendo... pela segunda vez, o livro do Napoleão Hill chama Quem Pensa Enriquece. Uma das primeiras coisas que ele fala é, cara, você tem que definir o que você quer e isso tem que se tornar um desejo ardente dentro de você. Eu quero essa casa, velho! Eu não vou viver de aluguel o resto da vida. Só que se você não tem esse desejo ardente por alguma coisa, você vai torrar teu dinheiro com qualquer besteira. O cara vai fazer casamento e vai torrar com um monte de besteira e no mês seguinte não tem mais nada. Então, o que eu queria? Tem história pra contar. Eu queria quitar meu AP. E outra, o meu AP eu queria quitar, por quê? Porque eu não quero morar lá a vida inteira. E mesmo antes de ter canal, eu não queria. Eu não quero morar num AP de 50 metros a vida inteira. Eu tinha sonhos. Então eu queria quitar esse AP pra ele ser 100% meu e eu poder partir pro próximo, que vai ser uma casa maior. Entende? Você ter metas de onde você quer chegar. O problema é que a maioria das pessoas, se a gente chegar e falar, o que você quer? Eu não sei. Ou então, o que você quer? Dando pra pagar meus boletos, tá tudo bem. Baita vida miserável isso aí, cara. Você só quer pagar boleto? Que lixo de sonho é esse, né? Então, se você... Tem uma frase que eu uso, aqui no meu canal é cheio dessas frases de efeito, né? Tem uma frase que é assim: se você não tiver uma meta, um sonho, um objetivo muito incrível pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai levar teu dinheiro. Por quê? Porque você não tem outra coisa pra querer. É verdade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Então eu conquistei tudo que eu queria. E eu não tinha aquele sonho, sabe, absurdo. Eu quero ter 1 bilhão. Não, eu quero ter uma casa. Uma vida boa. Eu quero ter isso. Uhum. Agora eu quero ter um carro quitado. Agora eu quero juntar 10 mil em investimento, sabe? Você vai estabelecendo meta e quando você conclui aquela meta, se alcança, bora pra próxima.
Só que as pessoas não têm perspectiva de nada hoje em dia. Mas você se priva? Você se priva ou já se privou? De nada. Vamos supor assim, quero fazer uma viagem, sei lá, quero conhecer Paris, velho. Tô com dinheiro aqui, mas, não dá, eu preciso segurar, porque preciso realmente focar no meu apartamento aqui, nas minhas coisas aqui, daqui. É difícil fazer as duas coisas. É difícil, eu já me privei, só que é legal quando você bota uma meta, porque você vai botar um prazo. Pra você não viver, tipo assim... Se a minha meta fosse quitar meu apartamento, eu tivesse que usar todas as minhas forças pra quitar ele, e eu soubesse que ia demorar 20 anos, tá louco, velho? 20 anos vivendo uma vida miserável pra quitar? Não, não é isso. Então, é você colocar um prazo nesse período. O que é educação financeira pra mim? Um tripézinho. Inteligência pra ganhar dinheiro. Certo. Inteligência pra usar o dinheiro, não fazer cagada. E inteligência pra saber multiplicar ele. Por que deu certo o meu canal? Porque eu sempre fui bom pra ganhar e sempre fui bom pra não usar o dinheiro de forma idiota. Só que eu nunca soube multiplicar. Eu era o brasileiro que só conhece a poupança. Educação financeira é um negócio que todos nós temos que aprender. Tipo, hoje eu tenho um conhecimento maior? Tenho, mas eu ainda tenho muito que aprender. Tem livro até hoje que eu leio e não entendo ainda. Eu tenho que estudar pra chegar em alguns níveis. E a gente não conhece. A gente não aprende na escola sobre isso. A gente não sabe quanto que uma renda fixa rende a ponto de separar o que é possível e o que é um absurdo. Mano, isso aqui só pode ser golpe. A gente não sabe. Então, por exemplo, se eu chegar pra galera de casa que tá assistindo e falar assim pra você: cara, se eu falar que eu tenho aqui um investimento que é garantido 5% ao mês, você acha que tá tudo bem ou tá esquisito? O brasileiro não tem essa noção. É absurdamente absurdo. Algum bagulho que te paga 5% ao mês garantido. Não existe. Só que a pessoa não sabe disso. 5% deve tá bom. Deve ser confiável. Não é, tá louco? Tem nem noção. Porque a gente não tem noção. Se me perguntassem isso há 3 anos, eu também não saberia. Hoje eu sei que renda fixa, porque assim, tem investimento que pode dar mais do que isso. Só que não tem garantia. Pode acontecer, como o caso daquela criptomoeda que valorizou 900. Bitcoin valorizou 176%. Mas ninguém tinha certeza. Agora, quando alguém chega e fala, bota aqui que a gente dobra rapidinho, é golpe. Eu, junto, desde meus 16 anos ali, né? E antes de ter meu canal, eu só conhecia a poupança. Que é o investimento mais fraco que tem. Você sempre ouviu falar nisso. É o que tinha, né? Até então. Né? Sua avó falava, põe na poupança. Pro povão é a poupança, não tem jeito. Cara, eu consegui juntar 100 mil. É algo, entende? Se eu tivesse parado quando eu pensava, 50 reais é muito pouco, eu nunca teria chegado aos 50 mil, aos 100 mil. Então, uma frase que eu uso também no canal. Se você nunca vai chegar ao ponto de investir 1.000 por mês, 2.000 por mês, se você desistir porque hoje é 30. É um processo, entende? Hoje é 30. Tá rendendo pouco, mas vamos lá. Eu tô botando esse dinheiro pro meu eu do amanhã. Daqui a 10 anos, 15 anos, eu tá com uma grana boa. Então você vai botando, aí quando você vê que começa a pingar, isso começa a te empolgar. Não é que funciona esse negócio? Vou aumentar pra 100. Vou aumentar pra 200. Aí, mas aonde? Então, aí vamos lá. O investimento, então, lembrando, é diferente de guardar. Guardar é quando você bota dinheiro embaixo do banco, embaixo do colchão. Você só tá acumulando as notinhas de 100 ali. Daqui a um ano, 100. Mas é traficante que faz isso, porque não pode pôr no banco, senão não dá ruim. Escobar. Investimento é quando você vai botando teu dinheiro e sem fazer mais nada, aquele dinheiro que você tá pondo, ele começa a crescer. 10% ao ano, 20%, por aí vai. Então, investimento. A gente tem 2 grupos de investimento. Os de renda fixa e os de renda variável. Investimento de renda fixa é o investimento que você põe teu dinheiro, eles vão te pagar o que estão prometendo. Vão pagar, não vai dar ruim. É aquilo. É 10% ao ano? É 15%? É 8%? Vão pagar. Não, caiu. Não. Renda fixa sempre vai aumentando. Mas se você tirar o dinheiro... Você pode tirar, só que aí tem alguns tipos de investimento. Tem você investimento... vai pagar lá um... Depende, tem investimento que você pode tirar a qualquer hora, que chama liquidez diária. Liquidez diária é o tipo de investimento que você bota igual a poupança. Você tira a hora que você quiser. Não tem multa, não tem nada. Mas não paga imposto? Não, imposto, poupança não, mas tem alguns investimentos que tem, vou falar aqui quais que tem, né? Mas mesmo com imposto, eles rendem muito mais que a poupança, né? E tem investimentos aqui de renda fixa que você vai ter que cumprir um prazo. 1 ano.
Você pode botar, a rentabilidade vai ser maior, só que é 12 meses, não é para tirar daqui. Se você não cumprir o prazo, você pode perder um pouco da rentabilidade lá que a gente prometeu. Se você não cumprir o prazo, eu também não tenho que cumprir o que eu prometi, né? Então, renda fixa, muito bom. Vamos pegar alguns exemplos daqui. Poupança é o que rende menos, mas é melhor do que nada. Tem gente que demoniza a poupança, mas eu falo, né, cara, quem não faz nada tá muito pior do que quem investe na poupança, pelo menos, né? Aí outra, esses bancos digital, hoje em dia tem a caixinha, porquinho, cofrinho do Nubank, Inter, PicPay, tem isso aí. Já rende mais que a poupança. E é tão prático quanto ela. Aí a gente vai ter aqui CDB. O que é um CDB? É quando você empresta dinheiro pro banco, depois o banco te devolve com juros. Por quê? Imagina assim, ó. Faz de conta que eu tô aqui e aqui tá o banco, vai. Eu vou emprestar R$1.000 pro banco. Tá aqui. Nossa, mas para que o banco vai pegar R$1.000 se eles têm dinheiro? Porque eles vão usar esses R$1.000 para emprestar pro Joãozinho, que tá todo lascado, desesperado por um empréstimo. Então o Joãozinho, ele não pega dinheiro do emprestado do banco, ele pega seu através do banco. Caraca, velho, essa foi... Aí, o Joãozinho, o banco vai falar assim pro Joãozinho, ó, eu dei 1.000, eu emprestei 1.000, né? Investi 1.000. O banco vai emprestar pro Joãozinho e vai falar, Joãozinho, eu vou te dar 1.000 aí, só que depois você vai ter que me devolver 1.400, que é os juros, né? Por isso que o empréstimo tem juros. Aí o Joãozinho, caramba, mano, 400 pau de juros, mas tá bom, vai, eu preciso desse dinheiro, eu tô desesperado. Vai passar um tempo, o Joãozinho vai devolver 1.400 pro banco, o banco me devolve 1.100 e fica com 300. Entendeu? Aí você ganha 100 pila. Eu ganho 100, só que o banco ganha mais que eu sem ter botado nada do banco dele. Só que por que o banco ganha mais? Porque o risco do banco é maior, porque pode ser que o Joãozinho deu calote. Então, como o banco tá correndo esse risco do cara que ele emprestou não devolver, o banco vai me devolver. É obrigado a me devolver. Então, pra mim, não tem risco. Né? Até tem, mas é minúsculo. Agora, o risco que o banco tem de emprestar pro Joãozinho é muito maior. Então, ele cobra juros alto, pega uma parte e me devolve. Isso é um CDB. Qual que é o risco desse investimento? O banco quebrar. Lembra que eu falei que o banco, ele vai pegar os R$1.000 que eu investi lá e emprestar pro Joãozinho? Lembro. Ele tem um risco grande do Joãozinho não devolver. Quando você empresta dinheiro para alguém que tá todo lascado, negativado e que não tem uma renda boa, o risco é maior ainda. Então o que eles vão fazer? Botar uns juros mais alto ainda. Por exemplo, eu posso te emprestar R$1.000, vai, pro alfinete, vou emprestar aqui R$1.000, você é um cara bom, tem grana, tá investindo, tem um trabalho, tem um monte de coisa. Não, depois você me dá 1.100, tá tudo certo. Vamos supor que o Alan, ou Alan, Vamos supor que o Alan tá todo lascado, ferrado, devendo pra todo mundo com o nome sujo. Caramba, Alan. Cara, vou fazer o seguinte, mano, eu vou te emprestar aqui. Só que, mano, você tá todo lascado, eu tô correndo um risco violento. Então, como o meu risco é muito maior de emprestar pra você do que pro alfinete, eu vou te cobrar juros mais alto. Então é mais ou menos isso que acontece. Só que é perigoso isso. Já aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos uma treta que é assim. O pessoal começar a investir. Aí lembra que eu invisto dinheiro no banco, o banco empresta pra alguém? O banco precisa que essa pessoa pague pra me devolver. Sim. Já aconteceu em alguns lugares do mundo de as pessoas investirem, e esse banco começar a emprestar pra gente que, mano, é óbvio que o cara não vai pagar, o cara nunca vai pagar, olha o currículo do cara, tá tudo aqui caloteiro. Aí o que aconteceu? Começou a emprestar, a galera não devolveu pro banco, aí quando chegou o fim do prazo, deu receber meu investimento, o banco não tinha. E aí isso pode ser uma coisa que pode fazer um banco quebrar, entende? Por exemplo, mano, tem um negócio chamado corrida bancária. O que é corrida bancária? Imagina que eu invisto aqui uma par de grana nesse banco, tá? E de repente, esse outro banco quebra. A população vai ficar meio agoniada. Caramba, velho. Quebrou o banco ali, mano. Será que o que eu botei grana ali vai quebrar também? Vou tirar. Todo mundo vai querer tirar. Todo mundo vai querer tirar. Só que a grana que a gente botou lá tá emprestada pro Joãozinho. Lembra que eu falei? O banco não deixa parado lá o dinheiro. Ele movimenta esse dinheiro. Cara, pra não assustar a galera, né? Tem um negócio chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro que o banco me devolve até 250 mil se eles quebrarem. Ou seja, eu invisto no banco
e o banco vai ter que me devolver. Se o banco falir, o FGC devolve a grana que eu tinha lá até 250 mil. Se eu tiver lá 500 mil, vai me devolver 250 e eu me ferrei com 250. Você vai ter que processar. Aí lascou. Aí vai demorar mesmo, né? Esses dias eu gravei com o diretor do FGC, que é aquele seguro e tal. Ele falou, Duda, o Brasil é atrasado em muita coisa, mas o sistema bancário do Brasil é um dos melhores do mundo. Então é praticamente impossível um bancão quebrar. Mas, um bancão, tem banquinho, esses dias, há uns meses aí, quebrou uns bancos aí, mas nunca nem tinha ouvido falar, uns banquinhos meia boca. Um bancão, um Itaú, Santander, Caixa, Nubank, Banco Inter, Safra, esses bancos, Safra, é muito difícil eles quebrarem. Mas, se acontecesse de quebrar, e todo mundo for lá pra pegar o dinheiro, eles não têm o dinheiro pra pagar. E aí que quebra banco ao redor do mundo. O original que foi que fechou, né? Foi o original, que tem muito banco também, que na verdade tem alguns que quebram e tem alguns bancos que são comprados por outros, né? Tipo o Itaú Unibanco, por exemplo, a parceria, Banespa, essas coisas, né? Então, acontece muito. Só que então, o que é o ideal para quem tem mais grana? Você deixa 250 mil em cada banco. Nunca deixa mais que 250 mil. Pega seus... Cara, eu tô prestando uma atenção do caramba que eu vou começar a fazer os negócios. Coloca 250 mil em cada banco que você tá tranquilo. 250 pra ter 250 mil? Ó, então... Tem esse risco, mas o sistema bancário aqui no Brasil é muito bom. E de qualquer forma, é melhor você investir e ter uma rentabilidade, mesmo que seja seguro, tem o FGC, 250 mil. É legal, você tá multiplicando seu dinheiro pensando no teu eu do futuro. Eu não quero estar rico, eu não quero estar pobre, lascado e depender dessa aposentadoria de um salário mínimo que a maioria do país vive. Esse é o CDB. Aí tem o outro investimento, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil, mais seguro até do que a poupança, que é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É o mesmo raciocínio, só que em vez de eu emprestar dinheiro pro banco, eu empresto dinheiro pro governo. Aí o governo... Rapaz, então, essa que é a treta. Por que ele é o investimento mais seguro do Brasil? Porque o governo é quem imprime dinheiro. Então, se der ruim, ele imprime mais e me paga. Agora, o banco não imprime dinheiro. É melhor ir no governo, então. Ele é considerado mais seguro até do que a poupança. Como é o nome? Tesouro Direto? Tesouro Direto. Tá. Então... Todos esses investimentos estão aqui no grupo de renda fixa, que é investimento tranquilo, seguro, conservador para quem é cagão e não quer correr risco de perder nada. Tá bom, 50% do meu patrimônio tá aqui. Aí, a gente tem aqui os investimentos de renda variável. Por quê? Porque varia. Pode dar bom, pode dar ruim. Vareia, Sai variado. Então, que tipo de investimento? Tem muita gente que tem medo de investimento porque acha que todo investimento é desse tipo. Não. Renda fixa aqui é tão seguro quanto a poupança. Mais seguros, mais conservadores. Sim. E quem quer se arriscar um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui tem mais risco? Tem. Só que aqui também pode valorizar muito mais. Então aqui a gente vai ter ações, que é quando você compra uma parte de uma empresa. Aí se ela crescer, o tanto que você investiu vai crescer. Se a empresa dobrar, o tanto que você investiu vai dobrar. Se ela falir... Aí chora. É o jogo. Aí você tem que estudar o mercado. Exato. É mais complicado. Né? E aqui é um mundo que é muito louco e eu acho que a pessoa tem. Só que ela tem que sempre começar pela renda fixa. Agora pega esse investimento aqui. Vamos lá. Tem ações. Legal. Criptomoeda. Legal. Só que é alta volatilidade. Tem hora que sobe do nada, cai pra caramba. Fundo imobiliário. Fundo de investimento. Dólar. Eu vou investir, vou comprar dólar. O dólar subiu para 5,54. Ei! O dólar caiu para 4,90. Por quê? Porque varia, porque varia. Então, é por isso que é renda variável. A mesma coisa, ouro. Eu vou investir em ouro. Eu acho top. Só que tem quedas. Então você tem que estar preparado para isso, em vez de ficar agoniado. Ai, caramba, caiu o Bitcoin, vou vender. Não. Você tem que comprar investir, ouro, você tem que torcer pra ter terrorismo, porque daí o ouro sobe. Quando tem guerra, sobe o ouro. É isso mesmo. Então, aqui esse mundo é muito louco. Só que tem risco. Só que pega, por exemplo, aqui no CDB, no ano passado, eu investi em CDB, que é muito legal. Teve uma valorização no ano passado de mais ou menos 13%. Teve criptomoeda que eu investi no ano passado que valorizou 900% em um ano. Entende? Isso nunca vai acontecer na renda fixa. Aqui é mais assim... aqui é mais quadradinho. 10%, 12%, né? Mais reta, né? Então aqui você pode botar a tua grana, uma parte do que você tem aqui, pra correr risco. E se você estudar muito, você vai saber investir aqui com mais inteligência. Só que tudo pode acontecer.
como aconteceu, por exemplo, no ano passado, eu vou investir nas Americanas. Americanas é muito bom, é uma baita empresa. De repente, surgiu uma treta lá que descobriu que fizeram cagada. Caiu tudo, ninguém esperava isso. Você tá sujeito a isso. Coisa que na renda fixa você não tá. Só que assim, se você quiser ganhar dinheiro mesmo e ficar milionário, você pode botar na renda fixa, só que você vai ter que esperar muitos anos para alcançar isso. Aqui você consegue mais rápido. Só que você tem que estar disposto a correr esse risco. E tem que estudá-la. Eu tô estudando com ele, velho. Estudar, não adianta. Primeira coisa, fica com o livro aí depois. Eu vou ficar mesmo, R$24. Tá um preço bom. Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.